novo ao meio. Então, isso aqui, ó, esses dois pedacinhos formam a arcada superior. Mas cada pedacinho desse eu vou chamar de M arcada. Então, aqui, ó, é uma M arcada superior. Esse outro lado também é uma M arcada superior. Aí aqui, ó, M arcada, só que agora é inferior. E aqui do mesmo jeito, M arcada inferior. Então, eu posso dividir a boca do meu paciente em 4 partes iguais. Cada M arcada dessa vão ter os mesmos dentes. Aqui eu vou ter um incisivo central, depois um incisivo lateral, um canino, um primeiro pré-molar, um segundo pré-molar, primeiro molar, segundo molar, terceiro molar. Se for uma boca permanente, né? Então aqui, ó, eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dentes. Por que eu tenho 8 dentes? Porque um adulto ele não tem 32 dentes? 32 dividido por 2 dá 16. Então eu tenho 16 dentes no arco superior. E eu tenho 16 dentes no arco inferior. E aí, se eu dividir esse arco, essa arcada superior, que tem 16 dentes, em 2 metades iguais, cada metadezinha eu vou chamar de M arcada. E cada metadezinha, ó, 16 dividido por 2, 8. Então, eu tenho 8 dentes em cada M arcada. Todo mundo entende isso? E aí, cada M arcada dessa, eu posso chamar também de quadrante. Quadrantes é quando eu divido a boca do meu paciente em 4 partes iguais. E cada partezinha eu chamo de M arcada ou quadrante. Ficou claro isso? Isso é muito importante, nessa divisão da boca em 4 partes iguais, né? Cada partezinha sendo uma M arcada ou um quadrante, porque isso vai te ajudar a dizer o nome dos dentes, certo? Se for uma boca permanente, como eu coloquei aqui, cada quadrante ou M arcada vai ter 8 dentes, porque 4 vezes 8 é 32. Se for decíduo, quanto dente tem aqui? O que é que vocês acham? 5, né? Porque 4 vezes 5 não é 20? Então, ó, 10 na arcada superior, 10 na arcada inferior, 5 em cada quadrante ou M arcada. M, minha gente, essa palavrazinha assim, ó, M, significa metade. Certo? Então, se a arcada completa tem 16, a metade dela tem 8. Se a arcada completa tem 10, a metade dela tem 5. Tá bem? Aí, vamos lá. A gente também divide a boca em sextante. Sextante vem de 6 partes, quadrante de 4, né? Dividir a boca em 4 partes iguais. Sextante é dividir a boca em 6 partes diferentes, certo? E quais vão ser essas partes e como que eu faço essa divisão? Como é que eu vou fazer para dividir a boca em 6 partes? Por que que eu faço essa divisão em 6 partes? Essa divisão em 6 partes a gente só vai usar para uma coisa, para periodontia, certo? Quando vocês estiverem lá na disciplina de periodontia, lá no 5º período, aí o que é que vai acontecer, né? A gente lá vai fazer a divisão da boca, ao invés de 4 partes, dividir em 6 partes.
Não necessariamente essas partes são iguais, tá bem? Não tem os mesmos dentes. Mas é simples fazer essa divisão. Você vai fazer assim, ó. Aqui tá a boca do paciente, certo? Ó, passei aqui a minha linha oclusal. Essa região aqui é a arcada superior e aqui vai ser a arcada inferior, né? Maxila aqui e aqui mandíbula, certo? Aí como eu faço para dividir? Você vai separar os dentes anteriores do paciente. Veja, isso aqui, ó, incisivos centrais, incisivos laterais, caninos. Isso aqui são os dentes anteriores. Sim. Pronto, após os dentes anteriores, você passa um tracinho. Após o canino. Aí agora você dividiu a arcada superior em 3 partes, não foi não, ó? 1, 2, 3. A mesma coisa você faz embaixo, ó. Você pega os dentes anteriores e logo após o canino inferior, você passa um tracinho. Quando você passa esse tracinho, você dividiu aqui embaixo também em 3 partes também, não é não, ó? Aí agora você tem a boca dividida em 6 partes. Cada partezinha dessa você vai dizer que é um sextante. Ficou claro? Então, isso aqui, essa divisão, você só usa lá em periodontia. Quando for fazer raspagem, aí a gente vai falar o sextante, né? Aí você tem que lembrar, ai meu Deus, o que é sextante? Aí agora você já sabe, certo? Aí aqui, ó, eu tenho um sextante anterior superior, 2 sextantes posteriores, né? Anteriores posteriores. Aqui, ó, um sextante anterior inferior, 2 sextantes posteriores e inferiores. Ficou claro? Então é como se a gente separasse os dentes anteriores dos posteriores. E com isso a gente vai gerar 6 divisões na arcada. Que aí a gente vai chamar de sextantes, tá? E aí cada divisãozinha dessa é um sextante diferente. Tá bem? Só vamos usar isso em periodontia. O que mais, professora? Ó, o babado vai começar. Como vamos identificar esses dentes, né? Ó, primeira coisa que você tem que fazer. Depois, lá no futuro, quando eu disser o nome de um número de um dente, você já sabe quem ele é. Depois fica natural. Eu digo um 13, você sabe que é um canino superior. Então a gente sabe isso com muita facilidade no futuro. Mas por enquanto você não sabe, aí você vai fazer isso aqui, você vai fazer esse artifício, tá? Se for, ó, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma boca permanente, certo? Então, o que é que eu vou fazer para eu identificar os nomes desses dentes desse meu paciente? Eu vou fazer isso aqui, ó. Na hora que você chegar na prova, ou no papel, ou no paciente, você vai fazer como se estivesse dividindo a boca do paciente em 4 partes iguais, em quadrantes, tá? Eu vou explicar para vocês sem quadro, sem a projeção. Vou acender a luz e vou desenhar para vocês entenderem, tá? Ó, presta atenção nisso aqui. Ó como a gente vai fazer. Isso aqui é a folha do seu caderno, ou isso aqui é a boca do seu paciente. O que é que você faz? É a ficha do paciente. Você faz assim, ó. Chegou o paciente, primeira coisa que você vai fazer é traçar uma linha. Essa linha é a linha média. A linha média divide a boca do seu paciente em metade direita e esquerda. Só que você está de frente para o paciente, ou seja, de frente para o papel, de frente para o quadro. Então, onde é a minha mão direita, aqui vai ser
Esquerda. Aí você escreve, ó, esquerda. Onde é a minha mão esquerda, aqui vai ser direita. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando pegar um papel ou a ficha do paciente, enfim, é colocar a linha média. E aí você sabe que essa linha média divide essa boca do meu paciente em metade direita e esquerda. Onde for direito seu, é esquerdo do paciente. Onde for esquerdo seu, é direito do paciente. Segunda linha que você vai traçar, ó, a linha oclusal. Aí agora, você tem essa parte aqui superior, né? E aqui embaixo, inferior, não é assim? Aí nós vamos supor que essa boca desse paciente é um paciente adulto, certo? Aí o que é que você vai fazer para esse paciente adulto? Se ele é adulto, ele tem quantos dentes? 32, né? Então, você dividiu a boca, quando você fez essas duas linhas, em 4 quadrantes, não foi? Aí o que é que você vai fazer? Você vai numerar esses quadrantes. Aí presta atenção, ó. No primeiro espaço da folha, né? Tá aqui, é o primeiro espaço. Você vai botar, ó, primeiro quadrante. Aí você vai seguir como se fosse um relógio. O ponteiro do relógio, ele não faz assim? Então é no sentido horário. Ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Cuidado para não fazer errado, porque tem aluno que bota o primeiro e aí vem para cá, ó. Segundo, terceiro, quarto. Vai dar errado. Você acerta aqui e aqui e é esses dois. Tá? Então, ó, botou o primeiro quadrante, aí você vai seguir o sentido horário do relógio, ó. Ponteiro do relógio, certo? Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Aí, deixa eu botar a quarta aqui, que é melhor. Quarto quadrante, terceiro quadrante. Aí agora, nós vamos colocar, né, os dentes. Se eu disse para vocês que é uma boca de um adulto, e vocês disseram para mim que é 32 dentes a boca de um adulto, 32 dividido por 4 dá 8. Então, eu vou ter 8 dentes aqui, 8 aqui, 8 aqui, 8 aqui. Então, você vai escrever de 1 a 8 em cada quadrante, ó. 1, 2, do meio para trás, tá? Nunca escreva daqui para cá, é do centro para as pontas. 1, 2, ó. 3. Na verdade, deixa eu botar lá repetido do quadrante, vai ficar mais fácil. Não entender melhor. Assim vai ser melhor. Ó, esse aqui não é o primeiro quadrante, não tem 8 dentes, você vai repetir o número 1 8 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No segundo quadrante, você vai repetir o 2 8 vezes, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí agora aqui é o terceiro quadrante. Vai repetir o 3 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mesma coisa com o quarto quadrante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Aí agora você vai colocar o número dos dentes. Veja, o primeiro número que eu coloquei identifica
o quadrante que o dente tá. Não é assim? Aí agora você vai botar o número do dente, ó. De 1 a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sempre do meio para o fim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, colocamos todos os dentes de cada quadrante. Aí, agora, nós vamos entender como que a gente faz para dar o nome desses dentes. Esses números, eles têm uma legenda, ó, para dentição permanente, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem é o dente 1? É o incisivo central. Quem é o dente 2? É o incisivo lateral. Quem é o dente 3? Canino. Quem é o dente 4? Primeiro pré-molar. Quem é o dente 5? Segundo pré-molar. Quem é o dente 6? Primeiro molar. Quem é o dente 7? Segundo. E o dente 8? Terceiro molar. Então, a gente tem que lembrar que os dentes, eles vão ter dois números, certo? Eu costumo botar assim uma notação, ó. Um dente é formado por um número X e um número Y. Eu não tenho um dente 1, um dente 2, um dente 3. Vai ser um número de 2 dígitos, certo? Aí, ó, o X vai ser um quadrante onde esse dente está. X indica o quadrante. E o Y identifica o dente. Então, se eu te disser que um dente, ele se chama 23. 2 é o quadrante, né? Aí você olha aqui, ó. Esse dente está nesse quadrante. 3 é o dente. É o canino. Então, esse dente 23, ele é um canino que está no segundo quadrante. Então, ele vai ser, ó, um canino superior esquerdo. Se eu te der um dente agora, ó, um 45, aí o que é que você vai fazer? Esse 4 indica o quadrante, então esse dente está aqui, ó. 5 identifica o dente, então é um pré-molar. Então, 45 vai ser um pré-molar, ó, pré-molar, que está no quarto quadrante. Esse quadrante é inferior e ele é direito. Então, ó, pré-molar, tá aqui pré-molar, segundo, né? Segundo pré-molar, inferior, direito, né? Se eu te der agora um dente 17,
Que dente é esse? 17. Tá nesse quadrante, né? Que dente é? Segundo molar. Então, o dente 17 vai ser o segundo molar superior direito. Se eu te dar agora um 36, 3 é o quadrante, 6 é o dente. Então, ele vai estar aqui, né? Quem é o dente 6? É o primeiro molar. Então, eu tenho um primeiro molar, que está no terceiro quadrante. Ele é inferior esquerdo. Certo? Então, com o tempo, quando alguém lhe perguntar, lhe disser, um 17, você já sabe que é um segundo molar superior direito. Mas isso é com o tempo. De tanto você fazer, você não vai precisar desenhar isso. Mas por enquanto que você não sabe, decorado, para quem não sabe, né? Porque tem algumas pessoas que já sabem. Mas quem não sabe, aí já vai fazer isso. Chegou na prova, linha média, esquerda, direita. Linha oclusal, superior, inferior. Se for uma arcada permanente, sabe que cada quadrante vai ter 8 dentes. Numera os quadrantes no sentido horário. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Coloca 8 dentes em cada quadrante, né? Sempre primeiro o número do quadrante, depois o número do dente. Numera do meio para o final, tá? Do meio para o final. E aí, lembrar dessa legenda que incisivo central é 1, lateral 2, canino 3, pré-molar o primeiro 4, segundo 5, primeiro molar 6, segundo 7, terceiro 8. Aí com isso, qualquer número que eu te disser de dente, você sabe me dizer, certo? Se for de criança, descido, também é simples. A única diferença é que a legenda vai mudar, né? Aqui, ao invés de 32, eu vou ter 5 dentes em cada quadrante. E aqui, ó, incisivo central, lateral e canino é igual. Só que aqui, no dente descido, ao invés disso aqui ser primeiro pré-molar, é primeiro molar. Aqui, ao invés de ser segundo pré-molar, é segundo molar. E esses aqui, ó, não tem. Ficou claro? Então, é por isso que só tem essa diferencinha entre descido e permanente. O resto, ó, a pessoa desenrola. Acho que era 45 aqui, né? Que tá escrito. Era? Era. Então, primeiro, pré-molar. Vai, Milena, tira a foto, vou apagar. Era o segundo? Era. Será que eu não tô com Segundo. Não, Milena, tira a foto de novo. ai, eu ia. Deu certo? Aí, veja, eu também posso lhe dar o nome do dente e lhe pedir o número. Né? Eu posso fazer o contrário. Ao invés de eu lhe dar o número, aliás, ao invés de eu lhe dar o número e lhe pedir o nome, eu posso lhe dar o nome e pedir o número. Aí como você vai fazer? Fácil. Ó, silêncio. Se eu disser que o dente é esse aqui, ó. Canino. Superior. Direito. Aí o que é que você vai pensar? Primeiro, lembra que o nome do dente são 2 dígitos. Se é um canino, é um dente 3. Então você já sabe que é 3 aqui, ó.
Aí eu estou dizendo que é superior direito. Superior, lado direito. Quem é esse quadrante? Primeiro. Então, esse canino aqui é o 13. Ficou claro? Sim. Silêncio. Vou dar outro nome agora. Ó. Segundo molar inferior esquerdo. 35. Aí eu já sei, ó. Quem é o segundo molar? Segundo molar tá aqui, ó. É um dente 7. O Murilo tá atrapalhando meu vídeo. Silêncio. Então, ó, X e Y. O Y é o 7. Aí eu sei que é inferior esquerdo. Então, ó, inferior. Qual é o lado esquerdo? Esse. Então, é o terceiro quadrante. Aí eu vou botar aqui, ó, 37. Todo mundo entende? Sim. Então, eu posso dar o nome e depois pedir o número, ou o contrário. Dou o número e lhe peço o nome. Fechou? Foi a vontade de dizer expressa. Tá atrapalhando o conteúdo do meu vídeo. Como é que eu vou vender? Ó, Informação errada. agora vamos lá. Dando informação errada no vídeo. Sim. É a sua esposa me manda esse vídeo, tá? Então vamos lá. Ó, E, professor? Ailana. Dente 14. Qual é? A Ailana que diz, tá? E aí, Ailana? Não sabe? Qual é o dente 4? Olha lá na legenda. Que premolar? Primeiro ou segundo? Primeiro, né? Então, ó, primeiro pré-molar. Então, o número 4 te indicou qual era o dente. Agora, se ele é superior, inferior, direito ou esquerdo, quem vai te dizer é o quadrante. Que quadrante é esse, Ailana? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Aqui, ó, esse número. Que número é esse? 1, né? Primeiro. Primeiro quadrante está aqui. Aqui é em cima ou embaixo, Ailana? É em cima ou é embaixo? Em cima. Então é superior. Então é o primeiro premolar superior. É lado direito ou é lado esquerdo? Direito, né? Então o dente 14 é o primeiro premolar superior direito. Certo? Vamos outra pessoa? Flávia. Dente 44. Que dente é esse? Da Flávia, tá? Primeiro premolar. Inferior. Direito. Todo mundo entendeu por quê? Gustavo. 27, Gustavo. Segundo molar superior esquerdo. Segundo molar, né? Lá. Aí superior não foi? Esquerdo. Todo mundo entende isso? Sim. Milena. Não, bem fácil pra tu, Milena.
32, Milena. Segundo molar. Opa. 32, ó. Ah, incisivo lateral. Isso. Incisivo lateral. Quadrante 3. Quadrante 3. Da esquerda inferior. Muito bem. Esquerda inferior. Então é o incisivo lateral inferior esquerdo. Todo mundo entende? Todo mundo consegue fazer? Sim. Show! Na prova, com certeza vai cair. E é algo que vai ser para a vida de vocês inteira, tá? Vocês vão ter isso. Pegar, toda hora o dentista, o professor, Ana, vai falar com você assim, por números de dente. Então você tem que saber que dente é aquele, tá? Pode falar. Aprendi um pouco dos quadrantes quando eu fui atendido aqui na clínica. Aí tu ficou prestando atenção. Eu aprendi um pouco. Os alunos preenchendo e tu, ó, ligado. Tem uma disciplina, né, que é de semiologia, que vocês vão fazer isso o tempo todo. Tem que saber. Lá em anatomia, aliás, escultura e oclusão, no período que vem, vão precisar, então tem que ser ligado, tá? Aí, como o Murilo disse, quando ele foi atendido na clínica, os alunos ficaram conferindo dente por dente, aí vai dizendo, né? As arcadas, enfim. Então, por enquanto, vocês não sabem decorar, pode usar esses artifícios que eu ensinei para vocês hoje. Mas depois, no futuro, quando eu disser um dente, você já sabe qual é, não precisa nem se estressar. Tá? Mas nesse início, para ficar mais fácil de dizer, aí vocês vão escrever, tá? Vamos continuar. Deve ter uma perna errada no Instagram. Vai treinar não. Tá doido, se eu treinar eu fico lá quando amanhã eu nem fico. Ó. Pronto. Então, né? Isso que a gente fez lá é exatamente isso aqui, ó. A cruzinha, superior, inferior, esquerdo, direito, o número dos dentes. É uma dentição permanente que a gente tá vendo que vai até o terceiro molar, né? E aí, dessa forma, a gente consegue nomear todos os dentes. E aí a gente vai, ó, quadrantes. A única coisa que nunca esqueçam, porque se você erra isso aqui, você erra tudo. Na hora de nomear os quadrantes, tem muito aluno que ele vem por aqui, ó. Não é, ó, sentido do relógio. Coloca o primeiro e depois vai seguindo o ponteiro do relógio, certo? Sentido horário. Dá pra confundir também. É 1, 2, 3, 4. 1, 2, aí vem com 3 lá no lugar do 4. Uhum. Fazer assim, ó, 1, 2, 3, 4, né? Então não faça, ó, seguindo a ordem do relógio, como se fosse um ponteirinho do relógio vindo, ó. Tá? Lembre disso, sentido horário. Aí aqui é só mostrando pra vocês o que a gente já fez, né, no quadro. Aí, tá passando não. Vai. Já, vou fazer de errado. É porque. Ó, né? Então aqui é aquilo que a gente viu. Se o dente é 21, o quadrante é 2, o dente é 1. Quadrante 2, dente 2, quadrante 2, dente 3, quadrante 2, dente 4, assim por diante, tá? A mesma coisa você faz para a dentição decídua. A diferença é só porque a decídua só tem 20 dentes. Então não vai até o 8, vai até o 5. É a mesma coisa. Ah, só um detalhe de tecido. Não é não. Decído 5. Preste atenção. A gente vai continuar no tecido. No permanente, a gente parou no quarto quadrante, né? A gente fez, ó, 1, 2, 3, 4. Aí o tecido vai continuar. Esse quadrante é 5, esse quadrante é 6, esse quadrante é 7 e esse aqui é 8. Tá? E o 4 e o 5 é molar, né? Não 4 e 5 é molar, não é pré-molar. Tá? Todo mundo entende isso, essas diferenças? Então, primeira coisa, os quadrantes.
No dente descido, o quadrante é 5, 6, 7, 8. Como se a gente estivesse continuando. Tem gente que até acha ilógico, acha que era para ser permanente 1, 2, 3, 4. Também acho. Né? Aliás, descido 1, 2, 3, 4 e depois ir para o permanente 4, 5, 6, 7, 8. Mas não é, certo? Primeiro é a permanente, 1, 2, 3, 4. Descido 5, 6, 7, 8. Certo? Cada quadrante só 5 dentes. 4 e 5. Aqui não é premolar, porque a gente não tem premolar descido. São os molares. Fechou? Professor, Então, do mesmo jeitinho, só muda dar essas variações. em periodontia a gente vai identificar pelo sextante. É só império, tá? Então, crianças, então lembrem sempre disso. Na hora de numerar o tecido, só trocar. Ao invés de aqui ser 1 é 5, né? E completa 5, 6, 7 e 8. Os dentes param no quinto dente em cada M arcada, em cada quadrante, né? E a gente não tem pré-molar nem terceiro molar. Então, esses dois dentes mudam a legenda. Ao invés do dente 4 ser o primeiro pré-molar, aqui é primeiro molar. O 5, ao invés de ser o segundo pré-molar, aqui é o segundo Boa. Só tirar os pés. Só tirar os pés. E não colocar terceiro molar, porque não tem. Certo? Então aí a gente consegue fazer os incisivos descidos. Aliás, os dentes descidos. Aí agora vamos lá. Algumas outras características de anatomia. Dentes homólogos. Nossa boca existem dentes homólogos. Todos os dentes têm seu par na arcada superior. Lembra que eu disse assim, ó, a arcada superior e inferior, né? Superior e a arcada inferior. Aí eu disse que cada arcada a gente divide em duas M arcadas, não é? Sim. Então eu tenho aqui uma M arcada, aqui outra, aqui outra, aqui outra. Veja, os mesmos dentes que eu tenho nessa M arcada, eu tenho nessa. Os mesmos dentes que eu tenho nessa M arcada, eu tenho nessa. Então, em cada M arcada, eu vou ter um dente repetido da outra. Em que sentido? Ó, numa M arcada eu tenho um incisivo central, na outra eu também tenho central superior, né? Aqui eu tenho um incisivo lateral superior, aqui eu tenho um incisivo lateral superior. Aqui eu tenho um canino superior, aqui eu tenho um canino superior. E esses dentes, eles são homólogos. O que é isso? Tamanho e formas semelhantes. Então é como se fosse um mesmo dente duplicado, só que um em cada arcada. Ficou claro? Então, quando isso é uma informação muito importante, quando você está lá em dentística, você precisa, até mesmo quando você tiver o ano que vem lá em escultura e oclusão, vai ter uma prática que eu e a Juliana Sarmento vamos pedir para vocês encerarem os dentes, fazer enceramento, né? Que é construir os dentes com cera. A gente destrói e vocês constroem de cera. E aí, para você fazer esse enceramento progressivo, né, que a gente chama, o que é que acontece? Você vai precisar saber que esses dentes são homólogos. Se eu destruir esse, você tem que fazer esse igual. Aliás, desculpa. Se eu destruir esse aqui ficou inteirinho, ó, você vai fazer esse igual a esse. Quando um paciente chega com esse dente quebrado e esse está inteiro, esse que você vai construir tem que ser igual ao que ele tem, porque são dentes homólogos. Eu não posso fazer um maior do que o outro, um mais estreito do que o outro. Tem que ser igual. Uma borda reta, a outra também é reta. Essa borda é arredondada, pois essa também é arredondada. Porque são dentes de tamanhos e formas semelhantes. Então, muitas vezes o aluno ele não entende isso lá. Quando chega na hora, a gente diz assim para fazer, né, o enceramento. Aí o aluno fala um central de um tamanho, o outro do outro, um lateral de um tamanho, o outro de outro. Eles são dentes homólogos. Eles têm a mesma altura e a mesma
largura. Mesmo jeito que eu não posso fazer no lateral, do jeito que é no central. Eu tenho que fazer esse lateralzinho desse lado, igual é o lateral do outro. Tá? Então pensem muito nisso. Isso é a nossa, vamos dizer assim, mola mestre. Você saber que o dente ele tem tamanho e forma semelhante vai fazer você saber reabilitar seu paciente. Você saber restaurar o dente desse paciente, você fazer um ensaramento desse paciente, fazer a prótese do paciente, tudo isso você precisa devolver a anatomia correta. E aí você vai ter que lembrar que eles são homólogos, tá? Aí aqui, ó, vamos lá. Posição e direção dos dentes vão determinar as faces. Então, cada dente vai ter várias faces, certo? Essa primeira que eu estou mostrando para vocês, ó, onde a linha roxinha está passando, é na frente dos dentes. É a vestibular. A outra parte onde está passando a linhazinha amarela, nesse caso, é um arco superior, né? Vocês concordam comigo que é arco superior? Sim. Alado, né? Então, se é arco superior, essa região onde está passando essa linha amarela, cada face de cada dente essa face é palatina. Ficou claro? Sim. Se fosse uma arcada inferior, essa face aqui seria face lingual. Certo? E vestibular, tanto faz ser superior ou inferior. Essas faces que ficam voltadas para o vestíbulo, eu chamo de vestibular. Tá? Arcada inferior, ó, vestibular e lingual. Compreendem? No outro era vestibular e palatina, que era arco superior. A face do dente que é voltada para a língua, lingual. Que é voltada para o palato, palatina. Que é voltada para o vestíbulo, vestibular. Certo? Essa face, repare, tem diferença. Se for um dente posterior, essa face aqui, onde os dentes se encostam, ó, essa mão, vamos dizer que é um dente inferior, e essa mão é um dente superior. Eles vão se encostar, não vão? As faces que se tocam, se for um dente posterior, eu vou dizer que é uma face oclusal. Se for um dente anterior, eu vou dizer que essa face se chama incisal. Certo? Então, a face dos dentes que vão se tocar com o seu antagonista, né? Então, eu vou chamar de oclusal se for um dente posterior e incisal se for um dente anterior. Tá? Aí, deixando claro, né, a oclusal, e aqui ficou bem clara a incisal também, né? Vamos lá. Mesial e distal. Veja, todo dente, qualquer dente da sua arcada, tem uma parte dele que você vai chamar de mesial e uma parte dele que você vai chamar de distal. Então, ó, todos os dentes da sua boca, ele tem uma parte mesial e uma parte distal. O que faz você determinar isso? Qual é o lado que é mesial, qual é o lado que é distal? A gente vai precisar da linha média, certo? Então, a linha média está aqui, ó, passando entre os incisivos centrais e os incisivos centrais superior e central inferior. Vocês estão vendo que esse dente aqui, o paciente tem um leve desvio? Estão vendo? Ó, passou bem no meio dos incisivos centrais superiores e o lateral, ó, ficou um pouquinho, não foi desviado. Só que é um desvio muito leve. Nesse caso aqui, não precisa de ortodontia. Agora, se fosse um desvio bem grande, passando aqui, o incisivo estivesse aqui, ó. Pronto, se fosse assim, ó. Aí, tinha que fazer ortodontia, tá? Mas nesse caso, o desvio é muito leve. Então, não precisa não vai atrapalhar a oclusão desse paciente,
certo? A oclusão é o encaixe do dente superior no inferior, tá? Então aqui, ó, eu passei a linha média. Ao passar a linha média, cada dente vai ter uma face mesial e uma distal. Qual é a face mesial do dente? É a face dele que mais se aproxima da linha média. E qual é a face distal? É a parte desse dente que mais se afasta, que está mais distante da linha média. Professor, isso é na parte de dentro e de fora do dente? Não entendi. É na parte de dentro e Em de qual fora? face? Qual face? Qualquer face. Tanto vestibular quanto palatina, tanto vestibular como lingual. Que vai me definir, né, esse dente, tanto se eu olhar para o vestibular como se eu olhar para o palatina, eu vou pensar do mesmo jeito. A parte dele que tiver mais próxima da linha média, eu chamo de mesial. A parte dele que tiver mais distante da linha média, eu chamo de distal. Aqui, né, eu coloquei os desenhos, mas se essa parte é a parte do dente que está mais afastada, é distal. Essa daqui que está mais perto é a mesial. Aqui, ó, a mais distante, distal. A mais perto, mesial. Aqui, ó, o dente tem uma parte mesial e uma distal. A linha média está aqui. Essa parte aqui é mesial ou distal? Mesial. E essa daqui? Esse dente, que face é essa? Mesial. Mesial. Essa daqui? Compreendem? Então, cada dente tem que o aluno, às vezes, ele pensa assim, ai, mesial é perto da linha média e pensa que o dente só tem um lado mesial e o outro que tem um distal. Não. Todos os dentes têm um pedaço que você vai chamar de mesial e um pedaço que você vai chamar de distal. O que você chama de mesial é o que está mais próximo da linha média. O que você chama de distal é o que está mais distante da linha média. Assim, ó. Certo? Todo dente tem duas faces, né? Que eu vou classificar como mesial e distal. Se eu tenho aqui a linha média, então esse meu dentinho tem dois pedaços, um mesial e um distal. O mesial é o que está mais perto da linha média, o distal que está mais distante. Eu coloquei em todos os dentes, aí eu vou perguntar esse aqui, ó, que eu não coloquei. Esse pedaço aqui é o quê? Mesial. Mesial. Esse pedaço aqui é o quê? Distal. Todo mundo entendeu, né? Então, todos os dentes têm mesiais e distais, tá? Aqui, ó, só mostrando pra gente fixar mais a ideia, né? Eu tenho aqui a linha média, então aqui vai ser a mesial desse dente, aqui vai ser a distal desse dente. Essa face todinha eu vou chamar de vestibular, porque é a que está voltada para o vestíbulo. Esse pedaço aqui desse dente eu chamo de incisal desse dente, porque é um dente anterior. Só faltou eu dizer uma coisa. Isso aqui, ó, próximo da gengiva, eu vou chamar de cervical. Então, toda a região do dente, ó, que é próximo da gengiva, você chama de cervical. Ó, faz um Czinho, ó. Certo? Então, todos esses dentes, em superior, inferior, qualquer face, tá perto da gengiva, você chama de cervical. Tá? Deixa eu ver que horas são. Mais 13 minutinhos pra gente descer. Tá? Subir. Subir, não tem nada mais longe. Vamos terminar o período e eu tô procurando esse túnel pra travar, pra gente descer. Já é água. Então, ó, eu quero mostrar pra vocês agora isso aqui, ó. Eu posso pegar um dente e dividir esse dente em 3 partes. Certo? Então, ó, eu tenho 3 partes diferentes. Peguei meu dente e fiz uma divisão. Aí eu vou chamar esse T, se for um dente anterior, tá? Vocês conseguem entender que esse aqui é um dente anterior e esse aqui é um posterior? Sim. Pronto.
Aí aqui, ó, dente anterior ou posterior, a parte dele que vai ficar perto da gengiva, você vai chamar de cervical. O terço, né, o meio dele, a gente chama de terço médio. E a parte, né, que vai ficar em contato com o dente oposto, com o antagonista, se for um dente anterior, você chama de incisal. Se for um dente posterior, você chama de oclusal. Aí outra coisa que muitas vezes a gente vai dizer e o aluno fica sem entender. Se eu disser assim, face livre do dente, eu estou falando de oclusal ou incisal. E estou falando também de vestibular e palatina ou lingual. Se eu falar faces proximais, eu estou falando de mesial e distal. Face proximal é onde um dente está próximo do outro. Então, mesial e distal, onde eles se encostam. Certo? Então, você diz assim, tá numa face proximal. Aí você vai dizer, então é na mesial ou então na distal. Face livre são as outras. Tá? Aqui só mostrando, né, divisão dos dentes em terço. Eu dividi naquela hora para vocês aqui, ó, em terço cervical, terço médio e terço incisal. Cervical, médio e oclusal. Não foi assim? Mas eu posso dividir esse mesmo dente nesse outro sentido agora, ó. Aí o que é que eu vou ter? Eu vou ter o terço vestibular, que fica para o vestíbulo, terço médio e esse outro terço que pode ser lingual ou palatino. Esse dente, mesma coisa. Vai ter, né, um pedaço que eu vou dividir esse dente, terço médio, terço vestibular, terço palatino ou igual. Ficou claro? Se eu fizer a divisão de forma diferente. Aqui, ó, colo do dente. Colo do dente é exatamente essa separação entre a coroa e a raiz. Onde, né, essa coroa se encontra com a raiz, bem aqui, eu chamo de colo dental, certo? Então, a linhazinha de união entre coroa e raiz, você vai chamar de colo dental, certo? Aí tem um conceito em anatomia que ele diz assim, ó, colo clínico e colo anatômico. É porque assim, quando o dente do paciente tá na boca, se é saudável, se essa gengiva tá saudável, se o dente tá saudável, tu olha, tu não consegue enxergar essa linha. Para tu enxergar essa linha, o paciente tem que estar com doença periodontal. Porque aí a raizinha, ó, ele tava falando minha mão. É o quadro. Aí eu tô passando na cara. Mostra o dente. Bota nos dentes, bota dentro da boca pra mostrar as coisas pra vocês. Ô, mãezinha. Então, ó, quando o paciente ele tá saudável, que ele sorri, a gengiva vai estar cobrindo essa linha aqui, ó. Não dá pra tu ver, não. Certo? Porque essa linhazinha que tu vê mesmo, assim, semana que vem eu vou trazer uns dentes naturais pra vocês, pra mostrar. Então aí você vê realmente a linha, né, de separação. Aí essa linha tu chama de colo anatômico, tá? Na boca, quando o paciente sorri, tu vai ver só a coroa dele, tu não vai ver a raiz. Aí a gente considera aquele lugarzinho da cervical, a gente considera como se fosse o colo clínico. Entendem isso? Aqui, o que é que a gente tem, né? Cada face dos dentes, não sei se vocês conseguem, não sei se vocês... Deixa eu ver aqui se eu tenho uma imagem melhor, porque tem um livro bem aqui que tem uma imagem melhor. Vou explicar isso pra vocês. A gente viu a linha do colo, né? Que é exatamente a linha de separação entre a coroa e a raiz.
E aí, existe no dente, cada dente, todos os dentes, eles vão ter regiões onde vai ter mais esmalte, uma saliência maior em cada face dos dentes. Face vestibular, face palatina, face mesial, face distal, vai ter um ponto daquela face onde vai ser mais elevada. Essa parte onde é mais elevado a gente chama de bossa, certo? Então, na face vestibular de um dente, vai ter um lugar desse dente onde é mais elevado, onde é mais alto. Ali eu chamo de bossa. Bossa vestibular, se for na vestibular. Na palatina do dente, vai ter uma região onde vai ser mais elevado o esmalte ali. Aí é também uma bossa. Entendem isso? Sim. Então, cada face do dente vai ter uma região que é mais proeminente. E aí você chama essa região de bossa. Existe uma linha, aí tá as várias bossas, ó. Essas regiões onde o esmalte é mais proeminente, a gente vai chamar de bossa. Tá? Certo? Toda face tem uma. Se eu ligasse essas fossas, essa linha é imaginária. Se eu ligasse essas bossas, se eu pudesse ir ligando, aqui é a primeira bossa dessa face, aí aqui é a parte mais elevada dessa face, aqui é a parte mais elevada dessa face. Se eu fizesse essa ligação, eu teria uma linha imaginária que eu chamo de linha equatorial ou equador protético. É pra lascar. Isso aqui vai pegar vocês lá na prótese. Vai ter uma hora que a Juliana vai dizer assim: tem a linha do equador protético. O grampo tem que ficar abaixo da linha do equador protético, com a PPL. Essa é uma coisa que a gente bota ela bem do lado, assim, o profissional ajuda. É fácil não, é difícil. Porque, ó, repara, tem uma prótese que a gente usa que ela tem um grampo. A gente não, Deus me livre. Amarrado em nome de Jesus. Usar uma prótese daquela. Usa nos outros. Mas uma pessoa bem rica usar, não tem aquelas próteses com grampo metálico, quando você sorri aparece o grampo. Aquele grampo ele tem que estar preso no dente. Tem uma PPR aí? Só tem só a massa. Tem a massa. Só a massa metálica? Melhor. Eu pensei que era. Ó. Pensava que ela usava. Não é Margarita. Dos pacientes. Humilhação. Tá do paciente, ó. O grampo metálico. Vocês conseguem ver? Será que está assim, ó. Metalzinho. Grampinho. Isso é um grampo. Esse grampo vai ficar colocado no dente. E aí, quando vocês estiverem lá com a Juliana Sarmento, na prótese, aí ela vai dizer assim: a gente tem que delinear. Quando você vai para o delineador, é exatamente para você estabelecer o equador protético, a linha do equador protético. Eu não deixo natural aqui, não. Ai, minha vida já. Aí, ó, o que é que eu faço com esse equador? O meu grampo, ele tem que ficar aqui, ó, preso aqui embaixo. Porque se o grampo ficar acima do equador protético, quando o paciente morder, a prótese sai. Então, o grampo tem que ficar aqui abaixo. Então, lá no delineador, quando você passa o delineador, ele desenha bem direitinho esse equador protético. Ele vai ligando as bossas. Certo? Essa linha não existe na vida real, só existe quando a gente delineia. Aí lá no modelinho de gesso do paciente, a gente bota no delineador e vai fazendo. Aí ele vai unindo as bossas. Aí você já sabe, o grampo, se for o grampo nesse dente, tem que ficar abaixo da linha. Porque se ficar acima, quando o paciente morder, a prótese, ó, sai. Tá? Aí para você ver prótese, vocês vão ver no 6º período. E vocês vão precisar de conhecimento daqui. Chega lá, a Juliana vai dizer equador protético. Não sei. A professora nunca falou sobre isso, né? Aí, contato interproximal. Veja, os dentes interproximal são aquelas faces mesial e distal, certo?
Então o dentinho, ele vai tocar nos dentes vizinhos, né? Então, só que ele não toca assim não, ó, colado. Toda vez que eu vou ensinar isso, eu me passo, porque meus dentes são todos, olha. Eu descobri dando aula que meus dentes são todos, não são, né? Então, ó, o dente é igualzinho tá aqui meu dente, ó, meu dedo. Toca num ponto. Vocês estão vendo que meu dedo tá tocando só no meio? Ele não é assim, ó, coladinho, né? Ele é assim, toca só no pontinho. Esse pontinho a gente chama de ponto de contato. É outra coisa que você vai precisar devolver como dentista. Chegou um paciente para você, aí ele perdeu essa face aqui do dente, ó. Você vai precisar restaurar, botar um material restaurador. Quando você botar o material restaurador, você tem que devolver o ponto de contato. Esse dente só pode tocar num cantinho no outro, não pode estar colado. Porque se estiver colado assim, o paciente passa fio dental. Não. E se estiver afastado, fica juntando comida, que a gente chama de impactação alimentar. Então nem pode estar afastado, nem pode estar colado. Tem que tocar só no pontinho, que a gente chama de contato interproximal. Então quando a gente termina uma restauração, a gente passa o fio dental. Se não estiver passando, nós colamos. Nós não fizemos ponto de contato. Nós grudamos os dentes. Aí tem que tirar na lixa, ó. Certo? E se a gente olha e passa um caminhão entre os dois dentes? Aí diz assim, é até melhor que o paciente escova. É não. Primeiro que estético fica ruim. E segundo porque ele vai comer e a comida vai acumulando. Certo? Então você tem que devolver esse contato proximal. Última coisa. Talvez. Ó, aqui é o ponto de contato. Vocês conseguem ver que aqui tem um Vzinho, ó, de separação. Esse Vzinho a gente chama de ameia. Principalmente nos dentes anteriores, a gente tem que devolver essa ameia. Eu vou voltar uma foto de dente anterior, só para vocês entenderem isso aqui que eu estou dizendo. Deixa eu ver se eu acho. Peraí, essa é a última coisa de hoje, eu prometo. Ou não. Não. Deixa eu ver se eu acho uma foto de dente anterior para vocês verem. Aqui, pronto. Ó, repara. Tem dois centrais e dois laterais, certo? O dente ele vai tocar no pontinho, que é o ponto de contato. Mas vocês estão vendo que esses dentes eles tocam, né, no pontinho. E que aqui, ó, tem um Vzinho, ó, entre eles. Esse Vzinho é a ameia. Principalmente em dentes anteriores, você tem que saber fazer essa ameia. Porque tem dentista que não faz, aí fica como? Fica os dentes tudo quadrado, ó. Os quadradinhos, parecendo chiclete, ó. Tome, né? Os dentes tudo quadradinho. Aí quando a gente olha, a gente tem uma coisa estranha. O que será? É porque se eu fizer os dentes tudo quadradinho, né? Ele não vai tocar só no ponto. Ele vai tocar a face toda. E a gente sabe que ele só toca no pontinho. Tem que ter um lugar livre, certo? Então, nos dentes anteriores, ó, a gente vai dar uma arredondadinha nas distais. Então, a gente consegue ter esse Vzinho. Esse Vzinho você chama de ameia, tá? Só mais um, só um. Eu juro por Deus, agora é só esse. A gente viu aqui, não foi? Ameias, cadê? Contato é proximal, ameias. Só esse aqui agora. Pronto. Ó, nos dentes, né? A gente vai ter, principalmente assim, falando dos dentes anteriores, na face lingual, a gente tem 3 características importantes. Principalmente em dente superior. Não é que no dente inferior não existe, existe, só que é mais discreto no inferior. Você vai passar a língua no seu e você vai me dizer, você vai passar no seu inferior. E depois você vai passar no seu superior.
na palatina. No superior você sente uma bolinha, não sente não. Lá na cervical. Principalmente no canino, passa no canino que você sente uma bolinha altinha, ó. Lá na cervical do canino, ó. Agora passa no inferior, ó. O inferior é mais discreto. Mas a gente tem. O que é que a gente tem? Nessa face, né, palatina ou lingual dos dentes anteriores, nessa região cervical, que isso aqui não é cervical, aqui a gente vai ter uma elevação, que a gente chama de cíngulo, certo? E logo abaixo dessa elevação a gente tem uma fossa. Então a gente tem uma elevação aqui, bem aqui, na região cervical, que a gente vai chamar de cíngulo, e ela é mais proeminente no canino. O maior dente que tem assim, a maior elevação é o canino, tá? E aí, repara, tá aqui o símbolo, certo? Sim. Aí você, partindo do símbolo, puxando assim, ó, de um lado e do outro, isso aqui eu chamo de crista marginal, desse lado e desse lado. Isso só por face palatina ou lingual, certo? Então você olha a face palatina ou lingual de um dente anterior, você vai olhar logo para a cervical dele. Aqui vai ter uma elevação que você vai chamar de símbolo. Partindo dessa elevação, você puxa para um lado o que você chama de crista marginal. Vem para um lado e vem para o outro. Então, ó, símbolo, crista marginal e aqui no meio a fossa palatina ou lingual. Então, ó, uma elevação, símbolo, logo abaixo do símbolo, uma depressão, que é uma fossa, e dos ladinhos as cristas marginais. Então, quando a gente estiver lá em escultura e oclusão no ano que vem, a Juliana vai revisar algumas coisas de anatomia com vocês, porque a gente vai precisar lá dentro de escultura e oclusão. Aí, quando ela chegar lá, a gente vai falar isso pra vocês. Tem que construir um símbolo de cera, tem que puxar as cristas marginais, tem que afundar aqui, ó, porque aqui tem uma fossa, tem que tirar a cera aqui para fazer uma fossa, certo? Então, se você tem conhecimento de anatomia, lá você vai ter mais facilidade, tá? Na escultura e na oclusão, tá bem? Pronto, quem for de prática, 10. Sobe.